Ítalo, obrigado de novo, agora justo, com áudio melhor do que da outra vez. Evolução Mas a gente vai aprendendo, tudo a gente aprende a fazer as certo. coisas melhores, né? Pô, tu vê, eu não tinha pensado em fazer aqui dentro. E aí um dia, não me recordo com quem eu conversei. E, pô, tu já gravou lá dentro, olha que tem um ambiente legal, acústica boa e tal. Eu falei, puxa, é mesmo, eu fiz um teste. Aí eu fiz aqui com a Rô, ficou bom, daí fiz com o Guilherme, deu certo. Mas assim, a gente já gravou uma vez, o áudio não ficou muito bom, o conteúdo maravilhoso, um monte de gente falou super bem. E aí eu queria te fazer uma pergunta que talvez o pessoal não entendeu muito bem por causa do áudio. Qual é o maior desafio de tocar uma regional tão importante? Que a gente sabe que o Sul passou por um problema, a pandemia que pegou todo mundo de surpresa, e aí quando a gente começou a se recuperar, veio a enchente que nos atrasou, né, um pouco, enfim, e a gente tem um grande desafio. E qual é o teu desafio? A pergunta é boa. Primeiro, obrigado de novo pelo segundo convite, né? Voltar é sinônimo de que a primeira deve ter sido boa, então obrigado pelo convite. Eu acho que essa pergunta ela é ótima, assim. Eu acho que existem alguns desafios quando você toca uma operação do tamanho do Sul, né? Então, o primeiro de longe, acho que o mais importante, para mim, pessoalmente, sempre começa e termina por isso, que é gente. Você está falando de uma operação, quando a gente coloca comercial e crédito entre corretores e seletistas, a gente tem, sem contar nossos parceiros imóveis, né, só dos que estão mais diretamente ligados a nós, a gente tem mais de 500 pessoas dentro dessa estrutura inteira, espalhado em 3 estados, hora em 25 cidades, hora em 20 cidades, hora em 30 cidades, depende muito dessa lógica de abastecimento que a gente tem. Então, você conseguir mover, direcionar um grupo de 500 pessoas com culturas diferentes, com momentos de negócio diferentes, com abastecimento diferente, com mercados diferentes, esse sem dúvida é o maior desafio que a gente tem, que eu particularmente tenho, porque a gente precisa de alguma forma levar o negócio na direção que a gente tem clara na nossa cabeça, e você precisa transmitir isso para as pessoas estando distante, porque o desafio logístico também da operação ele ajuda a gerar um pouco mais de complexidade, né, dentro dessa nossa atuação. Porque uma coisa é você gerir um negócio de 500 pessoas que está todo mundo ali, à tua vista, dentro de um estado, dentro de um raio, sei lá, de 100, 200 quilômetros. Outra coisa é no nosso caso, com malha aérea envolvida, com deslocamento terrestre envolvido, com a capilaridade de cidades com culturas muito diferentes, né? Hora tem gente, hora não tem gente, enfim. Acho que a complexidade, o fator humano, ele, apesar de ser a maior beleza do nosso negócio, ele também é a variável mais difícil da gente conseguir equilibrar e garantir consistência de qualificação de atendimento, de liquidez, né? de performance e tudo mais. Então acho que esse é o principal. O segundo, quando eu cheguei no Sul, apesar da regional como um todo ter um desafio grande financeiro, de ajuste de liquidez, de ajuste de produtividade, a gente tinha cidades e estados em momentos diferentes. Né? Então, uns estavam melhores, outros estavam em situações piores, que nos demandavam atitudes diferentes, inclusive atitudes mais drásticas em alguns casos, outras mais softs em outros, e nem sempre as pessoas entendem, né? Porque na hora que você está no grupo, que você precisa ser um pouco mais duro, ele olha para o lado e fala, peraí, mas não está acontecendo a mesma coisa ali. Mas é porque os sintomas, eventualmente, eles podem ser iguais, mas os remédios para resolver cada doença não necessariamente são os mesmos. Né? Dor de cabeça dá como sintoma de várias doenças diferentes, mas a dor de cabeça é um sintoma e não a doença. Tu sofre com as decisões? Acho que à medida que a gente vai tomando isso ao longo da vida e a gente sabe que elas são necessárias, quando a gente tem convicção de que ela é para o bem maior do negócio, a gente aprende a lidar. Não vou dizer que quando você tem que reestruturar, que você tem que demitir alguém, que é uma decisão fácil, que é confortável, que é gostoso de fazer. Isso nunca é. Eu acho que quando as pessoas se sentem assim é porque elas perderam um pouco da humanidade. Mas eu tenho a responsabilidade com 500 pessoas e não com uma, e não com duas. Eu preciso priorizar o bem coletivo, o bem do negócio, e eventualmente isso passa assim por efeitos colaterais e decisões que impactam um grupo menor de pessoas para fazer com que o negócio caminhe na direção que a gente precisa e na velocidade que a gente precisa. Né? Então,
A gente teve vários momentos como esse, não necessariamente de reestruturação de gente, mas necessidade de alavancagem de preço, que a gente perdeu muita liquidez, né? E as pessoas não entendiam por que a gente estava fazendo aquilo naquele momento, com aquela agressividade, mas eu tinha que tomar decisões que subsidiavam a empregabilidade de 500 pessoas, de certa forma. Não tomar significava colocar em xeque tudo isso. Então, eventualmente a gente perdeu algumas pessoas no meio do caminho, mas eu tenho convicção, ainda mais hoje, depois de tudo que a gente construiu junto, olhando para trás, que a gente tomou as decisões certas lá atrás. Que fez com que a gente chegasse nesse momento da operação, né? A gente, ano passado, teve a segunda melhor operação do Brasil, coisa que a gente não imaginava há 2 anos atrás. A gente tem especificamente o estado do Rio Grande do Sul, uma recuperação de margem, uma recuperação de liquidez, uma recuperação de caixa de uma forma muito veloz, coisa que o Fischer, nosso presidente, reforça isso em toda oportunidade que ele tem. Ele fala do nosso plano de recuperação, de como a gente teve consistência e capacidade de executar aquilo que a gente tinha desenhado. Então, as decisões duras, elas fazem parte da nossa vida, né? Na verdade, uma posição como a que eu ocupo hoje, a premissa básica é decidir, né? E a gente precisa decidir. E com a certeza absoluta de que tu não vai agradar todo mundo, né? Mas que a parte fundamental do trabalho é ter capacidade de tomar decisões que nos levem na direção que a gente precisa. Em alguém vai doer. Vai, invariavelmente vai. Inclusive em mim, muitas vezes. Mas é necessário. Outra coisa que, mudando talvez um pouco de assunto, eu peguei ali um trecho do que tu estava falando, é sobre atendimento. E uma das coisas que eu percebi, que dentro do meu negócio aqui, a galera não dava muita atenção para isso, para o atendimento. Eram focados em volume, e o que entrar vai, né, era um mastigador, não era um funil, era um mastigador. Se vendeu, vendeu, se não vendeu. E o pessoal começou a dar mais importância para algo que sempre deveria ter se dado, que é cuidar do atendimento. E hoje, a gente sempre falou muito isso aqui dentro, mas o pessoal cada vez mais está entendendo que é muito importante tu realmente olhar com carinho para a matéria-prima que tu tem na mão, né, que é o cliente. O que tu enxerga hoje que passa de dificuldade no cenário do atendimento? Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Eu acho que... duas coisas. Primeiro que eu acho que o cliente, ele não é necessariamente a matéria-prima, mas ele é a razão da gente existir. Eu quis dizer matéria-prima como produto. Sem dúvida. É que eu acho que existe um mindset instaurado que, pela escala que o nosso negócio tem e o volume de atendimentos que a gente faz, a gente perde de perspectiva o porquê que a gente existe no final do dia. O que eu quero dizer com isso? A gente, enquanto companhia, gera 100 mil leads por mês. É natural que os corretores liguem para um, não atendeu, liga para outro, não atendeu, me dá tua documentação, porque tem muita gente para atender e tal. É um segmento que tem uma demanda infinitamente maior que a oferta. E isso, por diversas vezes, faz com que a gente esqueça que cada lead é um sonho, que cada lead é um cliente que tem expectativa, que tem uma família para dar um lar, que tem um monte de dificuldade para ultrapassar para conseguir realizar esse sonho da casa própria, que é o sonho de todo e qualquer, da grande maioria dos brasileiros, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que existe uma mudança de perspectiva que a escala do nosso negócio nos atrapalha nesse sentido. Acho que a gente perde a chance de olhar cada lead como um cliente, como um sonho especificamente, e por conta disso, a gente trata com escala e não com a qualificação que a gente deveria, né? E é por isso que eu disse a palavra produto, porque talvez acaba não olhando como realmente com carinho de impactar a vida de uma pessoa e acaba tratando como produto. Sem dúvida. Eu acho que a gente de alguma forma desumaniza muitas vezes em função da nossa pressa, da ânsia que o corretor tem de vender, e por vezes ele atropela o processo porque ele está querendo só saber da documentação, da tua documentação, da tua documentação. E existe um namoro antes, né? Existe um pegar na mão, existe um levar para sair, existe um jantar à noite, existe um processo de relação que a nossa venda pede. A nossa venda não é um iFood que tu entrou no aplicativo e tu pediu tua comida e vai chegar em 10, 15 minutos. Nossa venda ela é relacional, né? Ela parte do princípio de uma relação de confiança, porque é aquilo que a gente falou na outra vez. Assim, o cliente chega aqui, ele entra, ele está dizendo que ele vai comprometer 30%, 40%, 50% da renda dele pelos próximos 30 anos, e antes ele saía com um pedaço de papel, hoje nem isso ele sai porque ele assina de forma digital. E ele está acreditando em tudo que o corretor está dizendo para ele. Então, precisa haver a construção de uma relação de confiança. E não é pedindo uma documentação pura e simplesmente que a gente vai criar essa relação. Então, eu acho que essa
esse atendimento em manada, por vezes, desqualifica. A JSL, empresa de logística, tem um lema que faz tempo que eles criaram isso, eu nem sei se continua mesmo o slogan, que eu uso sempre, que eu gosto, que é atender bem para atender sempre. Eles têm isso plotado nos caminhões dele. Que eu acredito muito nisso, eu acho que ao passo que a gente decide colocar o cliente no centro e dar o tipo e a qualificação de atendimento que ele merece, além de ter uma chance de conversão maior, a chance de indicação ela também acontece de forma muito mais natural. E você retroalimenta o teu processo de comercialização como um todo. Eu conversei com a Rosângela e ela me disse isso. Ela usou a palavra namorar. Ela, é um namoro com o cliente, eu tenho que pegar na mão, né, como forma ilustrativa e tudo mais, para chegar nesse approach com o cliente. Já numa outra conversa que eu tive com o Guilherme, por exemplo, ele me deu um cenário contrário. Ele me deu um cenário que ele achatou essa curva, ele criou uma metodologia que ele consegue pegar a documentação do cliente via WhatsApp sem ver o cliente. E aí, na mesa, ele faz o encantamento do cliente e ele tem convertido muita indicação. Tu mesmo me disse um dia, e aí eu me remeti a isso. É claro, não vou generalizar, né? Mas não existe um modelo certo. Sem dúvida. Existe o que dá certo. Particularmente, eu acredito muito no modelo que tu falou e que a Rosângela falou. Que tem que ter um carinho, tem que ter uma confiança para fazer o slogan dessa empresa, que é atender bem para atender sempre. Mas eu também concordo que hoje o nosso cenário ele é de volume, ele é de agilidade, porque às vezes eu vou querer namorar e aí chega esse da agilidade e mas o que esse aqui está demorando se o outro lá... É claro, mas daí com técnica, né? Não vamos dizer para o cara que começou ontem a querer antecipar essa etapa sem ter a técnica das palavras, da abordagem. Duas coisas no teu comentário. Primeiro, que eu acho que o Guilherme, eu conheci o modelo deles, eles dividem o atendimento em etapas e são pessoas diferentes por cada etapa. Isso. Então, você tem pessoas especializadas em cada momento da jornada de compra desse cliente, né? Que é um modelo diferente, e que é um modelo que eu acho não, claramente tem funcionado, né? Haja visto o reconhecimento que eles tiveram hoje. Mas, em algum momento, o Guilherme namora, usando a metáfora que a gente está usando aqui. Talvez não no momento de pedir a documentação, mas no momento seguinte, que foi a palavra que você usou de encantamento. Na mesa. Esse momento existe por uma pessoa que é ultra especializada em fazer isso, especificamente, né? Então, talvez o relacional ele entre em momentos diferentes da jornada, mas dificilmente ele deixa de existir. E o segundo ponto é que a capacidade que o corretor também precisa de entender quem está do outro lado, né? Tu falou assim, às vezes eu estou querendo um negócio mais devagar, que a gente vai criando uma relação, e daí pulou outro cara na minha frente, foi muito mais ligeiro, e era o que o cliente precisava. É o feeling, tu ter o feeling de entender se o cara vai te dar essa abertura para te antecipar talvez essa etapa ou não. Porque no final do dia, a gente tem que dançar a música que o cara quer. Sim, com certeza. Se o cara botou forró, nós temos que dançar forró. E vai na nossa capacidade de entender qual é a necessidade que aquele cliente tem naquele momento, né? Então, com certeza. Mas eu acho pouco provável que a nossa venda, isso já foi discutido lá atrás, né? De botar tecnologia, ser o modelo meu self-service, que o cliente ia lá, entrava no site, ele mesmo comprava, analisava a crédito. Eu acredito pouco nisso. Eu acho também. Que pro patamar de compromisso que o cliente cria ao adquirir um apartamento, eu acho pouco provável que ele acredite em fazer isso sem apertar a mão de alguém. Sem olhar no olho de alguém e achar que aquela pessoa vai ser o responsável pela realização. Eu falei para a Rosângela aqui nesse dia, tinha uma pesquisa que dizia que em 2022 a profissão de corretor de imóveis não existiria mais. Tá no ar aí, pesquisar no Google ela tá. E dificilmente a gente está em 2025. Tenho certeza que, não sei, o futuro, né, com todo o avanço da tecnologia, não se sabe, né? Mas acho que vai demorar bastante tempo se for acontecer. Sem dúvida. Bom, confesso que me esqueci das perguntas que eu te fiz aquele dia, mas eu vou te fazer uma última nova para a gente não se alongar muito. E aí, em outro momento, a gente conversa. O que tu espera para 2025, dado todo o cenário da economia? A gente
vai ter uma inflação aí um pouco mais alta, né? A projeção é que a gente tem uma inflação um pouco mais alta, mas talvez a gente vai, talvez não, né? A gente vai ter um crédito maior, né, no nosso segmento. O que tu espera? Eu acho que 2025 tem tudo para ser um baita ano. Eu comecei semana retrasada com a Giane Guerra, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente está passando pelo melhor momento que o programa Minha Casa Minha Vida já teve. Né? Primeiro eu vou falar da área comercial, depois eu falo do negócio como todo. Eu acho que a gente está no momento que o fundo está bem abastecido, então a gente não tem ainda nenhuma sinalização de falta de funding para frente. Acho que a gente, com as 3 faces que o programa tem, permitiu colocar produtos que a gente já não conseguia encaixar, bem subsidiados com as taxas que a gente tem novas. Acho que o pró-cotista volta com uma força relevante, inclusive para o negócio como um todo, para aqueles caras que eventualmente têm uma renda acima dos 8, que encaixam não necessariamente no Minha Casa Minha Vida, mas para produtos que se deslocam um pouco do teto dos 350. Especialmente no Rio Grande do Sul, a gente tem um subsídio local, que é o porta de entrada, que vem com aporte de liquidez desproporcional também para o negócio. A gente vem com um apetite de lançamento muito grande no Sul, né, como um todo. A gente deve lançar esse ano em torno de 7.500 unidades. Pra você ter ideia, em 2023 nós lançamos 5, 4.900. Em 2023 nós lançamos perto de 4. A gente vem para 7,5 esse ano, já olhando para comprar 11.000 unidades e começar a lançar 8.500, 9.000 no ano que vem. Então, a gente vem com um apetite muito forte para o segmento da nossa diretoria. E eu estou falando números do Sul porque são os que obviamente estão debaixo do meu guarda-chuva, mas não é diferente para a mentalidade do Brasil. Né? A gente já olha para um ano no Brasil com 55.000 unidades. Né? É a ambição, não é o que está no guidance, mas é a ambição que a gente tem esse ano, que isso daria um crescimento de mais de 20% do que a gente fez no ano passado. Então, a ambição está grande, eu acho que mercadologicamente é um momento bom de se estar operando. A gente ainda espera boas notícias do programa, melhores ainda, que é alteração de teto para regiões metropolitanas, mudança de... Hoje, quando o cliente faixa 2 compra um produto faixa 3, ele acaba pegando uma taxa SBPE, o que inviabiliza a compra. Isso deve mudar também, isso está em pauta com a Abrainc. Então, se essas mudanças entrarem, acho que a gente surfa um vento de cauda ainda mais forte do que o que a gente já tem postado em mesa hoje. Né? Acho que sim, tem um cenário, na linha do que tu falaste, pensando no negócio inflacionário, que também dá sinais de estar maior do que veio no ano passado, mas honestamente, depois do que a gente passou na pandemia, eu acho que com a lógica que a gente conseguiu colocar no nosso negócio de planejamento, de previsibilidade, eu acho que a gente se blinda desses efeitos de inflação de uma forma que a gente nunca teve condições de fazer antes. Hoje eu acho que a gente está muito mais seguro diante desse cenário, dessas variáveis externas que eventualmente vão nos impactar. A gente sempre acha uma saída. Sempre. A gente sempre acha a saída. Essa é a beleza do nosso negócio. É, né? Essa é a beleza do negócio. Cara, eu tô aqui há bastante tempo já e eu começo a refletir, olhar para trás de todos os desafios que o mercado já passou e eu vejo que a gente sempre achou uma saída. Sempre. Às vezes demorou um pouquinho, né, para não tomar também a decisão equivocada, porque às vezes custa muito caro, né, tomar uma decisão equivocada pelo tamanho da empresa que é, mas a gente sempre achou uma saída. É um mercado que sempre achou uma saída. Tem um nível e um arrojo empreendedor diferente. É um mercado que busca sempre pelo sim. Acho que é sempre pela abundância, sempre como fazer. É um mercado que não tem muito o discurso de assim não dá. Tá bom, qual é a forma que dá? É para lá que nós vamos, é para lá que a gente precisa direcionar, é para lá que a gente precisa acertar nosso mindset, o mindset do nosso time, né? A perspectiva das pessoas que estão conosco, para a gente achar alternativa. Né? Dizer que tem um negócio que eu gosto, que aquela galera que faz esqui, vai descer na montanha, acho que eu já falei isso uma vez, que desce aquelas montanhas desviando de árvore o tempo inteiro, a, sei lá, 100, 120 km por hora, sei lá quanto o cara chega de velocidade. Que se o cara bater, ele tá morto. Já era. Eu vi uma entrevista que o cara falou assim, cara, a gente não olha procurando árvore. A gente só desce procurando vão. Porque se eu olhar para a árvore, eu vou bater. É tão rápido, eu não tenho capacidade de reação. Então, o meu olhar, a minha cabeça, só procura o vão entre as árvores. É para isso que eu olho. Eu não tenho tempo para olhar para a árvore, porque numa fração de segundo, se eu bater na árvore, eu vou me arrebentar inteiro. Então, eu não posso gastar a minha atenção olhando para o problema, olhando para a árvore. Eu tenho que olhar para os vãos. Eu acho que
A nossa responsabilidade enquanto líder é procurar vão. Árvore eu tenho certeza que vai plantar um monte no meio do caminho. A nossa obrigação é achar quais são os vãos para a gente levar nosso time nessa direção e conseguir construir o que a gente precisa. Obrigado. Valeu. Obrigado mais Foi uma rápido. vez pelo convite. No próximo, eu prometo que eu te coloco em enrascada. Tá bom. Que eu te coloco em perguntas que vão te deixar mais desconfortáveis. Tá justo. Obrigado.